Teixeira de Freitas, 40 anos de emancipação política. Contudo, uma história que começa bem antes. O pequeno povoado, que chegou a ser conhecido como Tirabanha, Perna Aberta, Mandiocal. Pouco a pouco, o desenvolvimento veio e continua acontecendo. Os primórdios dessa história a gente conta agora. O palco escolhido por nós para recordar os acontecimentos foi a Fazenda Cascata, com 160 anos de existência. Quem nos recepcionou foi o José Sérgio, dono do espaço, passado de geração para geração. Foi ele o primeiro presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas. Segundo ele, os primeiros moradores chegaram à região muitos anos antes do povoado ser emancipado. Os primeiros moradores que chegaram em Teixeira de Freitas, Manuel de Telvina e Chico d'Água, chegaram aqui mais ou menos em 1955. Então também esse ano é uma data cheia, né? Dos primeiros moradores, 70 anos. 30 anos após a chegada desses dois bravíssimos, né, pioneiros, nós tivemos a emancipação do município. Então, o que era um pequeno entroncamento de duas estradas, vamos dizer assim, a estrada de Eusípio Cunha e a estrada de Quincas Neto, virou uma grande cidade. Para a nossa conversa, convidamos ainda a professora de História da UNEB Campus 10, Liane Fernandes. De acordo com ela, ao abordar o passado da cidade, é preciso recordar a ancestralidade. Pensar em Teixeira de Freitas enquanto um espaço praticado, uma cidade, é pensar em pessoas, por exemplo, que vieram de outros povos. E aí eu estou falando de ancestralidade ligada à questão, por exemplo, indígena, a povos africanos. E aí eu gosto muito de trazer uma imagem que, a meu ver, diz de nós, do Brasil e de Teixeira, que é uma imagem que o Alencastro nos provoca a pensar quando ele diz: sem Angola não há Brasil. E aí eu ouso dizer, nos 40 anos de Teixeira de Freitas, que sem Angola não há Teixeira de Freitas, porque Manuel de Etelvina, que todos reconhecem nos documentos escritos, nos documentos orais, como um dos fundadores dessa cidade que é Teixeira de Freitas, ele é descendente de Angola. E aí eu estou falando também do tracejo de uma cidade marcado pela existência, à época do século XIX, da escravidão. Então, esse tracejo nosso tem marcas lá no passado. E é bom que a gente saiba disso. 20 anos antes da construção da BR-101, que daria início à expansão do município, era discutida a abertura do trecho da atual BA-290 entre a Fazenda Cascata e Medeiros Neto. Isso contribuiu para o desenvolvimento do então povoado. Hoje, uma daquelas estradas, a estrada de Quincas Neto, que era conhecida, é a Marechal Castelo Branco, e a de Eusípio Cunha, a Princesa Isabel, né, que passa pela a estrada que passa, a rua que passa na Praça dos Leões em direção à rodoviária velha. Era importante, do primeiro núcleo habitacional de duas famílias, dois senhores, né, com as suas esposas, seus filhos, que vieram morar ali. Então ali era esse entroncamento da estrada do Eusípio Cunha, que era um madeireiro, e um pecuarista, que era Quincas Neto, né? Então aí surgiu o primeiro núcleo habitacional de Teixeira de Freitas, há 70 anos atrás. Pouco a pouco, as matas iam dando espaço às construções. A cidade evoluía. A cidade cresceu de tal forma que as lideranças políticas, empresariais, os comerciantes, toda a população de modo geral, começou a cobrar a emancipação de Teixeira de Freitas. E isso foi feito em 85, né? Depois de uma campanha muito interessante pela emancipação, porque nós éramos um povoado dividido ao meio. Uma parte da cidade pertencia a Caravelas, ao município de Caravelas, e outra parte pertencia ao município de Alcobaça. O divisor era a Avenida Getúlio Vargas. Tanto que ali tem o Mercado Caravelas, exatamente porque era do município de Caravelas, aquela parte de São Lourenço, Vila Vargas. Apesar da evolução, uma mazela sempre esteve presente: a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Nós temos documentos que indicam que lá no ano de 1984, no Boletim Diocesano, está escrito uma fala na época do então bispo, que era Dom Eliseu Zucchetto, denunciando a existência
de diferença salarial entre homens e mulheres e pedindo que a população da época pensasse em que maneira ela estava agindo de forma injusta ao fazer isso. Ou seja, um discurso direcionado, obviamente, para os empregadores à época, que pagavam menos às mulheres do que aos homens. A cidade, forte na agricultura e em prestação de serviços, aos poucos foi se tornando um polo, inclusive educacional. Universidades se instalam e 40 anos depois, novos bairros surgem, doutores são formados e mais serviços passam a ser ofertados. Teixeira surpreende a todos nós, né? E eu brinco com as pessoas que ela ainda não aconteceu. Apesar de tudo isso que está acontecendo aí, desses milhares e milhares de habitantes que nós temos, esses milhares de empreendimentos fantásticos, esses empresários de fora que vieram ajudar, os profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, né, pessoal da área de saúde, os professores, né, doutores, professores, as universidades, tudo isso, toda essa gama de empreendimentos assim, realmente importantes que vieram para Teixeira de Freitas. Eu acho que tudo isso ainda é um começo. Eu acho que nós vamos assistir e eu quero que Deus me proporcione essa oportunidade de ver uma Teixeira ainda maior. A educação, desde o início, esteve presente no processo de desenvolvimento da cidade. Por exemplo, se a gente pensa na Fazenda Cascata, nós temos a presença aqui na Fazenda Cascata, lá no início do século XX, de escola. Se a gente pensa na Fazenda Nova América, nós tínhamos também uma escola chamada Escola da Juliana, como dizia Frei Elias. E nós tivemos, na década de 60, a chegada aqui em Teixeira de um colégio, um colégio, digamos, que foi construído e era particular por Cabo Raimundo e Dona Maria, que com certeza vai atiçar aí a memória de muita gente, né, que teve a oportunidade de estudar ali. Bom, o que acontece? Dentro desse universo de escolaridade, que eu estou falando de diferentes tempos, eu encontro também documentos já na década de 80 que denunciam a existência muito significativa de analfabetismo na nossa região e na nossa cidade. Bom, isso está intercalado com o tempo presente? Tá, porque essas informações, elas nos dizem da importância de se investir na educação e conhecer essas dificuldades nos diferentes tempos podem ajudar, inclusive, na feitura, na tessitura de políticas públicas para a educação nos dias de hoje. A cada busca, relatos históricos são descobertos a partir dos estudos acadêmicos elaborados. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma história da nossa cidade que era vista como uma história oficial. Com o curso de História da UNEB, nós começamos a ter a fricção de muitas dessas certezas e vivemos aquilo que é muito comum, que é a chamada disputa de memória. Toda cidade tem uma disputa de memória. E no curso de História, muitas dessas disputas foram reveladas e estão hoje disponibilizadas para que as pessoas possam ter acesso. Mas isso é conversa para uma outra reportagem.